Bom dia, Regina. Alguns eu já conheço, do primeiro semestre do ano passado, quando eu e Denise desenvolvemos a plataforma Moodle com vocês. Estão lembrados? Eu ainda não posso frequentar o Instituto, tenho um problema de saúde na família, mas tenho acompanhado vocês, enviado as atividades. Ontem eu recebi da Flávia, de matemática, que coincidentemente ela mora na mesma rua que eu. Ela deixou na portaria os simulados que vocês fizeram, eu corrigi. Algumas notinhas boas, outras me surpreenderam, não tão boas. E eu pude perceber uma dificuldade em alguns na interpretação dos textos. Vou explicar uma coisinha para vocês. A gente, quando recebe qualquer texto para ler e fazer e responder as perguntas relativas ao texto, como a gente deve fazer? Primeira coisa é uma leitura, a primeira leitura. Essa primeira leitura é para vocês matarem a curiosidade, né? O que fala esse texto? O que vem escrito neste texto? Então, a primeira coisa a ser feita é uma primeira leitura para matar a curiosidade. Vou ler um texto novo, não conheço, qual é o assunto que ele trata, qual é o tema. Após essa primeira leitura, deve ser feita uma releitura. Essa releitura é para uma compreensão maior do texto. Aí sim, você vai perceber características daquele texto. Se ele é escrito em primeira pessoa, o autor participa da história, ele é personagem da história, ou é um texto em terceira pessoa, ele ou ela, e o autor, o escritor, ele conta a história de alguém, de um personagem qualquer, criado por ele. Ou pode ser uma história verídica, pode ser uma história fictícia. O que é fictícia, Regina? Fictícia é quando ela é inventada, é criada pela imaginação. Verdadeira, ele é real. Então, nessa segunda leitura, nessa releitura, vocês, então, vão prestar mais atenção naquele texto. Aí, então, podem partir para responder as questões relativas ao texto. Então, eu percebi que essa releitura, por muitos, não foi feita. As questões foram respondidas assim. Como responder essas questões? Partir para as questões. Leio a questão. Não entendi. Releio. A primeira coisa a ser feita, depois da releitura das questões, é voltar ao texto, caso leiam as alternativas e nem com as alternativas ali na sua frente você entendeu qual seria a resposta. Meu Deus, qual é a alternativa que eu devo escolher? Isso significa que essa releitura não foi bem feita do texto. Então, volta ao texto pela terceira vez para poder localizar aquela pergunta e assinalar a alternativa correta. Certo? Vocês fazem essa releitura, essa segunda leitura do texto após a primeira leitura? Sim, não. Não tem o hábito de fazer isso? Quem faz duas leituras do texto? Quem realmente faz duas leituras do texto, diz para mim. Antônio, você faz? Eu só faço uma mesmo. Uma. Lorena? Então, eu já falei, eu só faço uma leitura. A mãe do Arthur, Richard, gostaria de falar comigo, é isso? O Richard levantou o Arthur levantou a mão para falar. Ah, tá. Fala, Arthur. Eu não tenho hábito, só que quando eu não entendo, eu releio uma certa parte do texto que inclui essa informação. Ah, sim. Mas isso é importante também. Mas vamos combinar o seguinte? A partir de agora, como eu pedi, primeira leitura. Matei a curiosidade do texto.
Segunda leitura, uma releitura. Aí sim eu vou entender melhor o texto. Vamos combinar isso a partir de agora? Eu garanto que quando você for responder as questões relativas ao texto, isso vai ser melhor entendido. As alternativas vão saltar aos olhinhos de vocês, aquela correta. Vamos combinar isso? Pode ser? O Rian respondeu pelo chat, ele diz que faz. Não sei se é Ryan ou Rian. É Rian. Rian, ele disse Ele que disse faz. que o microfone está ruim. Ah, você está vendo Então, o chat também, né? Ok. Quem faz essa segunda leitura, ou seja, uma releitura, eu bato palmas. Quem não faz, a partir de agora, precisa fazer, para um melhor entendimento. Antônio, ok que você faça somente uma leitura, mas vamos combinar a partir de agora fazer 2 leituras. Os textos são curtinhos, você faz aquela leitura, segunda leitura, numa boa, sem atrapalhar o andamento do simulado, vamos dizer assim, ou de qualquer outro texto. Pode ser? Normalmente eu releio o texto. Ah, então, ótimo, excelente. Então, combinado, 2 leituras, responder as questões com atenção. Outra coisa que eu percebo, não foi o caso desses textos aí. Às vezes vem assim na questão, volte ao parágrafo tal, ou localize o parágrafo tal, assim, qualquer questão que venha escrito isso. Isso eu já percebo também. Então, já vou adiantando aqui, não foi o caso desse simulado, mas se isso aparecer em outros textos ou em outros simulados, volte ao parágrafo tal, releia o parágrafo tal. Não é para simplesmente não vou reler, eu já me lembro, já sei o que responder. Se a questão indica releia o parágrafo tal, ou volte ao parágrafo tal, volte, obedeça no bom sentido e volte ao parágrafo citado na questão. Combinado? Porque eu sei que muitos não voltam. Se é pedido para voltar, se é pedido para reler, eu sei que muitos não voltam. E aí assinalam a alternativa que vocês acham que é, e às vezes a releitura do parágrafo que tem que reler dá a resposta, e vocês acabam errando porque não voltaram àquele parágrafo. Entenderam o que eu falei? Sim. Balança a cabecinha. Camila balançou. Combinado? 2 leituras. Quando a questão pedir para reler, releia, volte ao texto, porque eu garanto que vocês vão acertar muito mais. Então, aprendam a obedecer, no bom sentido, o que é pedido na questão. Combinado? Outra coisa que me surpreendeu no simulado foi, principalmente, as questões 6, 7 e 10. Não, minto. 6, 7, 8 e 10. Foram as questões relativas às classes gramaticais. Principalmente a questão número 10, onde se lê: o meu rebanho no curral é para a vida toda, seja-me ela de 30, 40 anos. Então, as palavras em negrito são meu, ela e 30. Com relação ao meu, ok. Com relação ao ela, ok. O meu é pronome possessivo, o ela é um pronome pessoal reto. Mas me surpreendeu muito, e não foram poucos que erraram. E não foram foram muitos que erraram. A classificação gramatical da palavrinha 30, do termo 30. O termo 30, a palavrinha 30, é um numeral. Ok, identificaram como numeral. Mas muitos erraram a classificação desse numeral. O 30 é um numeral cardinal, indica quantidade. Muitos colocaram ordinal. Seria ordinal se fosse 30ª. 30º, são 40 anos. 30º. Mas não seria, não era numeral ordinal. Era numeral cardinal. Mas muitos erraram, colocaram o 30 como numeral ordinal. Certo? Vocês estão me ouvindo?
Se vocês Sim. tiverem alguma dúvida, podem falar, ok? Ou escrever. Estão me vendo Podem- agora? Não, a gente continua sem te ver, infelizmente. Pois é. Agora apareceu sim, aqui. tá abrindo, tá abrindo. Ah, abriu. Ah, que legal, abriu. Ótimo. Oiê! Tô aqui. Que Bonitinha, né? legal, que bom poder te ver. Oi, oi, oi. Então, mas conseguiram ouvir o que eu expliquei? Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quando vem as atividades, o que vocês estão achando das atividades que estão sendo colocadas na plataforma? Eu iniciei pelas classes gramaticais. Vamos iniciar essa O celular semana tá travando muito. o verbo, não é isso? São 10 classes gramaticais. Começou o substantivo, depois veio, agora não me lembro a ordem, artigo, depois veio adjetivo, numeral, pronome, verbo, depois vem a locução adverbial, o advérbio e a locução adverbial, e a conjunção, interjeição e preposição. Então, primeiro substantivo, depois artigo, depois adjetivo e locução adjetiva, numeral, pronome, verbo, advérbio, locução adverbial, preposição, conjunção e interjeição. É isso que eles ainda vão Vou fazer ver, uma né? pergunta para vocês. Entendi. Outra pergunta. Hoje é o dia dos questionamentos. Vocês leem com atenção todas aquelas explicações sobre substantivo, sobre adjetivo, locução adjetiva? Vocês leem ou vocês passam assim Eu de leio. pressinha por aquela explicação? Oi, Arthur. Ah, o Arthur Rio. Ou vocês passam de pressinha pela explicação do conteúdo detalhadamente e vão direto fazer atividades? Eu O Rian leio. falou no chat mais ou menos. Pois é. Eu leio. Eu não lia, agora eu comecei a ler. Ah, não lia. Eu sei disso. Eu percebo isso, gente. Porque aqueles conteúdos, aquela explicação do que é um substantivo, características de um adjetivo, o que é uma locução adjetiva, aqueles conteúdos são detalhados ali exatamente para vocês entenderem melhor o conteúdo. Não adianta resolver as atividades sem ler aquele passo a passo sobre o conteúdo. Eu faço tudo tão bonitinho, tão bem explicadinho, não é para você passar ali raspado, riscado, ir direto para as atividades, vou me livrar disso logo, logo. Não é se livrar. Vocês têm que entender que vocês estão num 5º ano, até chama preparatório. Mas por que preparatório, Regina? É porque muitos chegam no final do ano, antes, quando ainda existia o concurso para o Colégio Pedro II, e que a gente estava presencialmente, toda terça e toda quinta, chegava no final do ano, você ia fazer uma prova de português, uma prova de matemática, lá no Pedro II, presencial, né? Fazendo uma prova como vocês fizeram ontem. Ontem foi um simulado, parecido com a prova do Pedro II. Aí terminou a história do concurso. Mas muitos de vocês, ao chegarem no final do ano, os responsáveis, ele vai permanecer na mesma escola. Ok. Ele vai ter que mudar de escola, porque a escola só vai até o 5º ano. Ele vai mudar de escola para uma escola melhor. Os responsáveis resolvem isso. Mesmo que você mude de escola, você precisa fazer uma prova. Qualquer escola para onde você vá, se quiser mudar, você vai ter que fazer uma prova no papel, como fizeram ontem. Certo? Então, para isso, vocês precisam ter esses conteúdos, e esses conteúdos precisam ser estudados. Não adianta você ir fazer a prova sem ter os conteúdos na sua cabecinha bem armazenados, bem gravados, bem estudados. E não adianta também fazer os exercícios. Essa semana é sobre verbo. Leio ali ou não leio, tem que ler todas as explicações sobre verbo. E passada essa semana que vem outro conteúdo. Aí nunca mais você volta no verbo, ou você volta no pronome, ou você volta em tudo aquilo que veio antes.
Se você não voltar em tudo aquilo que veio antes, você vai esquecer. Então, toda semana faz o seguinte, é um conselho de Regina. Toda semana faz o seguinte, começou um conteúdo novo. Você lê aquele conteúdo novo. Essa semana é o verbo. Lê, relê, faz as atividades. Ok. Aproveita um tempinho para retornar aos conteúdos que foram feitos anteriormente. Só assim você consegue gravar na sua cabecinha. E aquilo não será esquecido. Porque se você não retornar, vai ser esquecido, sim. Então, você precisa retornar aquilo que veio antes, para poder ter aquilo bem gravadinho na sua cabeça. Combinado? Isso é um conselho de Regina, que gostaria que vocês fossem, se caso forem fazer provas para outras escolas de excelência, melhores escolas no final do ano. É necessário que vocês estudem tudo o que veio antes e o que vem para frente. Sempre. Não é simplesmente fechar, entre aspas, o caderno, no caso é fechar a plataforma. Já me livrei essa semana. Não, você se livrou essa semana, mas tem as outras semanas para você reler. As carinhas estão entendendo, estão ouvindo direitinho o que eu estou falando? Numa boa. É um conselho de Regina. Reler o que já passou, o que já foi feito. Fala, Antônio. Quer falar, Antônio? Nada. Não. Então, tem que reler, gente. Não é deixar para lá, porque senão apaga, esquece. E aquilo até o final do ano tem que estar bem armazenadinho na cabecinha de vocês. Certo? Estou sendo chata? Não. Estou sendo chata no que eu estou falando? Se estou, pode falar. Oi? Eu penso em vocês, gente. No que vem pela frente, para vocês. Certo? Outra coisa, eu me lembro que antes da gente... Vem agora, finalizadas as classes gramaticais, vai entrar um outro conteúdo que até vocês, a Denise já deve ter dado uma folhinha para vocês, com relação, porque as classes gramaticais, elas são conteúdo de gramática pedido no programa dos concursos para o 6º ano. E existem também as produções textuais, que são narrativa, em primeira pessoa, eu ou nós, em terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Vem o relato de experiência. O que é isso, Regina? O relato de experiência é assim, qualquer situação que você tenha vivenciado, que aconteceu realmente. O relato de experiência já é uma história verídica, verdadeira, que realmente aconteceu. Não aconteceu nenhum tipo de história comigo que tem a ver com a proposta que é pedida. Fui num aniversário, aconteceu uma situação que eu me lembrei que tinha acontecido comigo, taranã, taranã. Nesse caso, professora, não aconteceu nada comigo parecido com isso. Aí sim pode ser uma história fictícia, mas desde que o relato de experiência fictício, mas desde que seja seguindo aquela proposta que é pedida na prova. Depois do relato de experiência, tem o diálogo, tem a carta e tem o texto opinativo. Então, terminadas as classes gramaticais, entraremos nessas propostas de texto que são pedidas no concurso para o 6º ano. Então, vem na plataforma explicadinho como é cada tipo de texto e como fazer cada proposta pedida. Eu já estou adiantando assim, algumas coisas para vocês já ficarem preparados para o que vem pela frente. Já falei muito de classes gramaticais.
Quando você lê uma proposta de redação, veja bem, essa proposta de redação tem assim o passo a passo. Ah, o texto tem que ser em terceira pessoa, o texto tem que ser em primeira pessoa, o texto fale sobre se aconteceu algum fato inesperado, conte sua experiência, coloque personagens. É outra coisa que precisa ser relida. Não basta simplesmente uma primeira leitura da proposta de redação. Você tem que fazer uma segunda leitura, uma releitura, para atender exatamente o que está sendo pedido naquela proposta de redação. Para você ter atenção se está fazendo em primeira pessoa, que é o eu ou nós, ou seja, você é personagem da história, ou se é em terceira pessoa, que você vai narrar a história de alguém. Então, são coisas que precisam ser lidas com mais atenção, para que sejam feitas de acordo com aquilo que está sendo pedido. Então, são conselhos básicos que eu sempre dou ao iniciar o preparatório. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Regina, não entendi o que você falou? Dá para repetir? Tem uma perguntinha? Estou aguardando. Fala, Lorena. Eu ainda não entendi muito bem o que é número ordinal e cardinal. Então, com relação aos numerais, eles são 4. O cardinal, o ordinal, o multiplicativo e o fracionário. Uma perguntinha antes de responder a sua. Você leu na plataforma? Esse eu li. Esse qual? O Os do número... numerais? Sim, eu vi até o vídeo. Só que aí eu esqueci agora. Você esqueceu? Vou te dar um conselho. Volta lá, ouve o vídeo, lê o que foi explicado, que foi lá colocar na plataforma, mas vamos lá. O cardinal são os numerais que indicam quantidade, como 1, 10, 20, 30, 100, 1000, 1020, 232, 434, 527, 38. Indica quantidade. O ordinal, a palavrinha está dizendo, indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vigésimo, milésimo, centésimo, trigésimo segundo, 132. 132 já é o cardinal. O ordinal correspondente ao cardinal 132 é centésimo, trigésimo segundo. O nome diz ordinal, indica ordem. Deu para você entender, Lorena? Continuando. Multiplicativo. A palavra está dizendo, indica multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. Comprei o dobro de laranjas na feira do que a mamãe pediu. Mamãe pediu 10 laranjas, eu comprei o dobro, comprou 20. Então, 10 e 20 são numerais cardinais. O dobro que você comprou já é um numeral multiplicativo. Indica multiplicação. E o fracionário indica fração, parte, como 1/3, 1/4. Ah, Regina, isso é matemática, eu sei, mas aí é com relação à escrita. 1/4, 1/3, metade, meio, são numerais fracionários, mas eles vêm escritos no texto, certo? Não confunda com a matemática. Em matemática, você tem o 1, o traço de fração e o 2. Aí você lê 1/2. Quando você lê 1/2, já é numeral fracionário. Na representação gráfica de 1/2, 1, traço de fração 2, aí já é a matemática. Entendeu, Lorena? Mais alguém quer me perguntar alguma coisa com relação a numerais? Ou tem outra dúvida com relação a substantivo, adjetivo, etc. e tal? Fala, Antônio. Não quer falar, não, Antônio? Mais alguém tem alguma dúvida? Aproveita agora para perguntar do que já passou. Substantivo, alguma dúvida?
Substantivo. Adjetivo e locução adjetiva. Alguma dúvida? Artigo. Numeral. Pronome. Eu não entendo muito bem aquela locução de... Uma locução. Quem falou? Lorena. Lorena? Então, vamos lá, Lorena. O primeiro conselho que eu vou te dar mais uma vez é você voltar aos conteúdos. Reler. Então, vamos lá. Locução adjetiva, ela equivale a um adjetivo. É uma expressão. Por exemplo, quando eu digo menina sortuda. Lorena é uma menina sortuda. Certo? Se estiver destacado somente a palavra sortuda, é uma palavrinha só. Então, é classificada como adjetivo. Mas se eu disser para você, Lorena é uma menina de sorte. Esse de sorte, se estiver destacado, é uma locução adjetiva, é uma expressão. O adjetivo, ele é somente uma palavrinha. A locução adjetiva é um conjunto de palavras. De sorte é uma expressão, que significa um conjunto de duas ou mais palavras. A locução de sorte, aí então, é classificado como locução adjetiva. A locução adjetiva de sorte pode ser substituída pelo adjetivo sortuda. Por exemplo, anel de ouro. Essa expressão de ouro é uma locução adjetiva. Duas palavrinhas, de ouro, é uma expressão. Mas se eu quiser transformar o de ouro, que é uma expressão, por uma palavrinha, vai ser um anel dourado. Aí esse dourado passa a ser adjetivo. Então, de ouro, locução adjetiva. Adjetivo correspondente, dourado. Sortuda é um adjetivo. Locução adjetiva correspondente é de sorte. Outro exemplo, dia de chuva. De chuva é uma locução adjetiva. Expressão, duas palavrinhas. Se eu substituir a locução adjetiva de chuva por dia chuvoso, chuvoso, uma palavrinha só, já é um adjetivo. Deu para entender? Certo? Agora, cuidado, nem sempre a locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo e vice-versa. Nem sempre a locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo. Quando eu digo assim, deixa eu pensar aqui. Ai, meu Deus, assim, pensar assim de supetão é dia de felicidade. Dia de felicidade. Eu não posso substituir. Não, dia de felicidade não. Falei besteira. Gente do céu. Então, assim, uma expressão, alguém pode me ajudar? Menino. Porque nem toda locução adjetiva ela pode ser transformada num adjetivo. Estou tentando me lembrar com uma palavrinha que tenha uma expressão que seja uma locução adjetiva, mas que não possa ser substituída por um adjetivo. Tentando aí. Alguém pode me ajudar? Enfim, não me lembro agora, mas eu vou me lembrar. Eu até na plataforma eu coloquei um exemplo. Mas eu vejo lá. Quem falou? Eu vejo lá na plataforma. Mas não são só. Ali eu coloquei alguns exemplos, 2 ou 3 exemplos, mas no momento não me vem nenhum à cabeça.
Mas, por exemplo, amor de mãe. Amor de mãe é uma locução adjetiva. Qual seria o adjetivo que ia substituir o de mãe? Amor Materno. materno. Muito bem, Arthur. Amor materno. Regina, eu Se vi eu aqui no seu. dissesse... Desculpa, Ah. eu vi aqui no seu conteúdo a locução adjetiva que não pode ser substituída por adjetivo. Você colocou: na casa da Joana havia árvores sem flores. Marcelo fez uma sala de televisão em sua casa. Certo. Marcela fez uma sala de televisão. Sala de televisão. A característica da sala é de televisão. É uma locução adjetiva, de televisão. Uma expressão tem mais de uma palavra. Mas a sala de televisão, essa expressão de televisão, não pode ser substituída por um adjetivo. Então, cuidado que nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo. Outra expressão que pode ser substituída: amor de mãe, amor materno, jardim cheio de flores, jardim com muitas flores. Olha uma locução adjetiva. Jardim florido. Certo, perfeito, parabéns. Mas atenção, olha aí uma locução adjetiva com muitas flores, uma expressão com mais de duas palavras. Com muitas flores, 3 palavras, 3 palavrinhas, é uma expressão. Com muitas flores é uma locução adjetiva, que pode ser substituída, como disse o Arthur, jardim florido. Certo? Mais alguma dúvida? Lorena já colocou dúvidas, estou gostando. Mariana, alguma dúvida? Não. Tem certeza? Camila? Arthur? Tem 2 Arthur. É o Richard, quem é o outro? É a Viviana. Arthur o quê? Viana. Ah, Viana. Deixa eu contar, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou repetir. Arthur, Richard, Mariana, Camila, Antônio, Rian, Lorena e Arthur Viana. São esses os presentes? Mais Sim. alguém que eu não tenha colocado o nome aqui na listagem? Tá ok? Bem, passamos por adjetivo. Mais alguma dúvida com relação a numeral, a pronome? Outra coisa que eu gosto de colocar. Regina, preciso decorar todos aqueles pronomes? Preciso decorar todos os numerais? Não, você não precisa decorar, é óbvio. Mas você precisa saber a classificação deles. Qual é o possessivo de um pronome, qual é o reto, qual é o oblíquo, o demonstrativo, o interrogativo. Você precisa ter uma noção do o que é um pronome possessivo, o que é um pronome demonstrativo, mas não precisa decorar. Não existe essa de decorar. Como que você vai guardar quais são os pronomes demonstrativos? Como que você vai guardar quais são os pronomes possessivos? Os retos são fáceis. Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esse é mole. Os oblíquos se tornam assim, mais complicadinhos. Mas você tem que, por exemplo, o eu é um pronome pessoal reto. Quais são os oblíquos correspondentes a ele? Me, comigo. Quais são os oblíquos correspondentes ao tu? Te, ti, contigo. Quais são os oblíquos correspondentes ao nós? Nos, conosco. Então, mas como que eu vou guardar isso, Regina? Então, eu posso dizer o seguinte: você só vai guardar isso se você, sempre que for possível, voltar aos conteúdos anteriores. Se você deixar guardado na plataforma, antigamente eu dizia, ela deu o pronome hoje, chegou em casa, você fechou o caderno, saiu da sala, fechou o caderno e nunca mais abriu o caderno para estudar o que é um pronome, realmente você vai esquecer. Então, aqueles conteúdos de classes gramaticais, as 10 classes gramaticais, você precisa reler sempre que possível,
No final do ano, eu garanto que estará tudo guardadinho na sua cabeça, ou seja, decorado, entre aspas, sem você precisar decorar em um dia só. Relê. Volta aos conteúdos anteriores. Volta. Sempre fala, Arthur. Isha, Eu tenho uma pergunta. pode falar. Eu não sei se é fora de contexto, mas eu só queria apontar isso. No trabalho dessa semana, as questões sobre o texto 3, questão 1. Nossa, Você pode me situar o texto 3, porque eu estou sem o texto aqui na minha frente. Não, é só. Eu tô apontando fora o negócio. Na frase mostrada na questão 1, sobre o texto 3. Só um minutinho, Arthur. Deixa eu situar a Débora professora. está Só um minutinho. localizando aí. O nome do texto é Nossa Rua Tem um Problema, em que há vários Nossa relatos. rua tem um problema. Isso. Eu posso só pegar meu caderno aqui atrás? Claro. Eu escrevi o gabarito aqui atrás. Pode compartilhar também a tela. É a questão 1 que você quer perguntar, Rian? Rian, não. Arthur, a questão 1 do texto 3. Aqui no caderno. Tá bom. Tá. Enquanto... Sobre a frase que está na questão 1. Localizar também. Sim, ela está localizando aqui a questão 1 e eu vou abrir aqui também, tá bom? O e-mail. Só um minutinho. Arthur. Eu vou tentar compartilhar a tela com todos vocês. Eu não sei se só a Regina pode compartilhar. Ai, meu Deus, fala, Arthur, que eu não estou conseguindo localizar aqui, não. Só um minutinho, eu vou tentar. Achei esse trem. Ué? É o mesmo texto do Princesa Arabella, não? Foi Não, o Nossa Rua Tem um Problema. Tem um problema. Onde tem foi o junto com esse Princesa, aqui. é o mesmo... Onde É o tem mesmo o Princesa arquivo. Arabella? Uhum. Localizou, Débora? Sim. O texto? Sim. Estou tentando aqui Pode compartilhar. falar, Arthur. Eu acho. Então, na frase que tem na questão 1... Arthur, não estou te ouvindo. Peraí. Não estou me ouvindo, não? Pode falar, Arthur. Tá bom, na frase da questão 1 tem algo errado, porque nossa rua tem um problema, tudo por causa de um bando de moleques que vive atazanando a vida da gente. Normal, né? Mas a questão quer saber o que significa a palavra destacada. Quando na questão... Não, a palavra destacada é uma. Eu vi agora. Ah, tá. Ele tá certo. A palavra destacada, só a frase. Na hora que eu inseri, provavelmente eu não sublinhei. Você tá certo. Não tem como saber qual é a palavra. É verdade. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Ah, tá. A frase é: nossa rua tem um problema. Tudo por causa de um bando de moleques que vive atazanando a vida da gente. Eu vou ter que ver lá no arquivo original qual é a palavra destacada. Deixa eu ver aqui. Tá fácil. Será que eu não destaquei? Débora, você tá no RS? Tô no RS. Você quer falar com alguém? Dar algum recado? Hã? Quem perguntou se eu tô no RS? Que eu não vi, que eu tô aqui procurando a questão. Foi você, Arthur? Foi o Arthur Richard. Então, você quer falar com alguém aqui do RS? Eu tô aqui abrindo a questão. Mas você quer deixar... Não fui eu não, não fui eu não. Ah, tá. Mas quem perguntou se desejar alguma coisa, pode falar, que eu tô aqui com todo mundo. No pedagógico, com a Flávia. Sim, foi eu que perguntei, mas essa era só para perguntar, que eu achei familiar. Assim. Ah, tá. Então, Regina, no original não tem nada sublinhado. E eu também, na hora de inserir, às vezes a gente faz tão mecanicamente. Meu. Eu vou confirmar qual é a palavra. Mas quais são as opções, as alternativas? Então, a vida dos moleques daquela rua, a segunda, a vontade de Rosana se mudar daquela rua e o problema que existe naquela rua. A palavra destacada. Agora me atrapalhei aqui. Será que é rua? Nossa rua? Não. Não. Nossa rua tem um problema. Tudo por causa de um enunciado de novo, por favor. O enunciado? Nossa rua tem um problema, tudo por causa de um bando de moleques que vive atazanando a vida da gente. A palavra destacada significa...
A vontade de Rosana se mudar daquela rua, o problema que existe naquela rua e a vida dos moleques daquela rua. O problema que existe naquela rua é a opção certa. A alternativa é essa. Será que o enunciado aqui... Tá, eu vou reler, eu vou voltar lá. Ah, peraí, eu vou copiar aqui no chat. Eu não tinha raciocinado. Eu vou copiar aqui a questão e vou colar aqui no chat. Aí vocês vão todos vão poder ler. Agora que eu raciocinei. Peraí, vou colar aqui do lado. Pronto. Aí, ó. Bora. Só a ordem das alternativas que está alterada para eles, porque o Moodle eu não cliquei para colocar em ordem aí. Eu não estou vendo. Está no chat, está no ladinho do canto esquerdo, onde está Débora Barros. Aí vem a questão 1. No chat. Aqui. Nossa rua tem um problema. Tudo por causa de um bando de moleques. Gente, agora até eu me atropelei. A palavra destacada significa... Não tem nenhuma palavra destacada. Sim, a gente já tem. Atazanando. Atazanando. A única coisa destacada na questão inteira é a frase mencionada retirada do texto. Não tem nenhum estilinho ou negrito em nenhuma das palavras individualmente. O Diego está levantando a mão. Ele quer falar alguma coisa, Diego. O Diego entrou agora há pouco. Bem-vindo, Diego. Bom dia. Você quer falar Diego. Pode falar, Diego. Não sei se ele levantou a mão por engano. Bom dia, Diego. Saiu de novo? Não, ele está online, só que ele baixou as mãos. A palavra é atazanando. Eu vou corrigir lá até agora. Você entendeu, Arthur? Com a palavra sublinhada ficou agora claro para você? Ah, então tá ótimo. Tudo resolvido. Mais alguém? Onde eu estava antes das dúvidas? Eu estava finalizando... falei de... Até estamos entrando em verbo. Ok, até aí tudo ok? Eu tenho duas coisinhas para falar ainda. Tem tempo? Existem 2 conteúdos lançados na plataforma que diz assim, artigo ou numeral? Adjetivo ou substantivo? Sem querer eu sair. Que bom que você conseguiu entrar. Não, ela quis dizer que caiu a conexão e voltou. Tá. Substantivo ou adjetivo, artigo ou numeral. Vou começar pelo adjetivo ou substantivo. Regina, você confundiu a minha cabeça. Primeiro você explica tudo sobre substantivo. Depois você explica tudo sobre adjetivo. Artigo ou numeral? Primeiro você explica tudo sobre artigo. Depois você explica tudo sobre numeral. Como é que você vem e lança? Substantivo ou adjetivo? Artigo ou numeral? Simples. Começando por substantivo ou adjetivo. Adjetivo ou substantivo. Substantivo. O menino usa um short azul. O menino usa um short azul. Não posso agora. Eu não posso agora. Avisa, diz para... Fala com o Joãozinho ali, por favor. O menino usa um short azul. Azul é uma característica do short. Então, azul é um adjetivo, caracterizando o short do menino. Ok. Aí, se eu chego e digo assim, o azul é minha cor preferida. O azul é minha cor preferida. Essa palavrinha azul, que normalmente é classificada gramaticalmente como adjetivo, ela deixa de ser adjetivo para ser um substantivo. Por quê? Anterior a ela, antes da palavra azul, existe um artigo. Lembre-se que o artigo antes da palavra, ele substantiva a palavra. Então, nesse momento, o azul é a minha cor preferida. A palavra azul tem antes dela o artigo o, então a palavra azul passa a ser um substantivo. O velho atravessou a rua. O velho
Velho normalmente é um adjetivo. Nesse momento é um substantivo, porque antes dele você tem um artigo, o velho. O homem velho atravessou a rua. Nesse caso, velho é um adjetivo que está caracterizando o substantivo homem. Deu para perceber essa diferença? Sim? Ou não? Gente, se vocês não me derem retorno, vou ficar sem saber. Posso explicar outro, o artigo ou o numeral? Então, Aline não, perdão, a cabeça. Regina, a gente só tem 3 minutos, ou 2 agora. Eu acredito que quando acaba o tempo que a gente estipulou de 1 hora, vai cair a sessão. Ah, não, eu sei, Caia. Tá, se você quiser estender... Eu vou falar rapidinho, o artigo ou numeral. Então tá. Artigo, o menino. Menino atravessou a rua. Um menino atravessou a rua. Um menino, esse um é artigo, porque vem antes de um substantivo. Quando ele é numeral, quando eu digo tenho apenas um short, tenho apenas um short. Então, quando aparecem na frase as palavrinhas apenas, só e somente, o artigo um ou uma passa a ser um numeral. Então, preste atenção se aparece só, somente e apenas. Aí, um ou uma é numeral. Se não tiver as palavrinhas só, somente e apenas, é artigo. Às vezes, também pode aparecer um outro numeral. Tenho apenas um short e 2 blusas. Então, aí tem um short e 2 blusas. Tem um short e 2 blusas. Aí também é um numeral, porque apareceu outro numeral na frase, 2. Deu para entender? Deu para entender? Ótimo. Sim. Mais alguma dúvida? Podemos finalizar, Débora? Sim, só aproveitar esses últimos segundos para falar rapidinho com eles sobre uma pesquisa que eu pedi para que eles respondessem. Por exemplo, aqui a Lorena, a gente perguntou o que considera que precisa melhorar na plataforma. Aí ela pediu para disponibilizar o conteúdo de terça a domingo, que é importante para o futuro dela, mas o conteúdo da plataforma já fica disponível de segunda a domingo. É mais tempo até do que ela pediu, né? De terça a domingo é menos. Né? Então, vocês podem acessar final de semana também, tá bom, pessoal? Só para reforçar aqui. Que o conteúdo é de segunda a domingo. Vai estar lá as questões de... porque eu não tinha muita ideia mesmo. Ah, tá. Tudo bem. Mas que bom que o pessoal tem elogiado, né, a plataforma. Não tenho o que reclamar. Eu reparei que vocês estão reclamando de vocês próprios, né? De ter que separar tempo para vocês acessarem. É mais uma questão de disciplina, né? De vocês. Então, é importante que vocês, uma vez que vocês escrevem isso, que vocês tenham consciência que vocês precisam acessar mais. Que esse conteúdo é importante para quando vocês forem fazer a prova da bolsa, né? Para ganhar a bolsa de estudos. Exatamente. A Regina já falou. E sempre voltar e reler, né, Débora? Isso, exatamente. Voltar. Isso é muito importante. É assim que tá você decora. Não é pegar um dia só para decorar, isso não se faz. Se você ler todos os dias, 2 vezes na semana, voltar aquilo quando for fazer a outra plataforma, rapidinho, você tem uma semana inteira para poder reler algumas coisas que ficaram e você deixou de entender. Pois é. O Rian tem que melhorar isso, como ele mesmo sinalizou aqui, assistir menos televisão. Então, alguma coisa vocês têm de cortar, ele sinalizou. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento. Olhando o chat, porque eu estou aqui ligada Depois eu vou te enviar também, quando eu corrigir. Por favor, depois que eu olhar tudo, falta pouco para acabar do 5º ano amanhã. Gente, olha, foi um prazer estar com vocês. Torcendo para que eu retorne logo, certo? E a gente possa se interagir melhor. Tá bom? Um beijo grande. Espero que tenham gostado. Beijo, tchau. Tchau. Bom ver vocês. Beijo todos vocês. Muito igualmente, bom mesmo. Pode sair, né? Pode sair, pode sair. Mandou, Arthur. Ah, o Arthur fez o quê? Ele já se mandou, já foi embora. Já foi. Podem sair. Tchau! Boa semana. Bom finalzinho de semana, né? Tchau, Débora. Tchau, querida. Bom descanso. Até logo mais. Tchau, um beijo. Tchau. A gente se fala. Tá bom.